Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Fundamentos de Programação 1. Nessa aula nós vamos fazer uma recapitulação de alguns conceitos das aulas anteriores. Depois eu vou apresentar a definição de estrutura condicional simples e do comando if, que é o meio utilizado para implementar esse tipo de estrutura. Por fim, nós vamos fazer um exercício simples e rápido para poder fixar esse conteúdo. Bom, vocês devem ter visto nas aulas passadas com a professora Paula os operadores relacionais. Operadores relacionais são utilizados para estabelecer uma relação entre valores ou expressões e o seu resultado é sempre um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Operadores relacionais que a gente pode citar aqui são igualdade, diferença, maior, menor igual, ok? Então, por exemplo, a idade de um aluno é menor ou igual a 18 anos, esse resultado vai ser verdadeiro ou falso. São as duas opções, possibilidades. Há também os operadores lógicos, que servem para conectar operações ou operadores relacionais. Então, por exemplo, se a idade dele é menor do que 18 anos e sua nota é maior do que 90, acontece alguma coisa. Tá? Então, tem alguns operadores que a gente pode utilizar, como o AND, o OR e o NOT. Isso foram coisas que vocês já estudaram. Bom, nessa aula então a gente vai estudar estrutura condicional simples. Por que eu dei essa recapitulada? Porque na estrutura condicional vocês vão ver que o uso de operadores é fundamental. Bom, então definindo inicialmente o que é estrutura condicional. A estrutura condicional permite a escolha de um grupo de ações ou comandos, se for uma linguagem de programação, a ser executado quando determinada condição é verdadeira ou é satisfeita. Então aqui eu coloquei um exemplo fora da área de programação para a gente entender melhor. Uma pergunta: qual seria a programação para hoje à noite? Bom, aí eu tenho aqui uma condição, ok? Eu tenho dinheiro? Então essa pergunta vai me dar duas respostas possíveis, sim ou não. Se essa condição, eu tenho dinheiro, for satisfeita, ou seja, sim, então a programação de hoje à noite vai ser ir à pizzaria. Caso a resposta dessa expressão tem dinheiro, ou seja, não, então vamos dizer, a única opção seria comer miojo em casa mesmo, ok? Bom, existem basicamente três tipos de estruturas condicionais: as estruturas condicionais simples, que a gente vai estudar daqui a pouco, as estruturas compostas e as estruturas encadeadas, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a estrutura condicional simples, como o nome já diz, é a mais simples de todas. Ela permite decidir se um determinado grupo de ações ou comandos será executado ou não quando determinada condição for satisfeita, ok? Então, aqui eu trouxe um outro exemplo. Eu estou indo almoçar no restaurante. Eu tenho dinheiro suficiente? Se eu tenho dinheiro suficiente, se a resposta é sim, então eu não faço nada, eu continuo no meu trajeto aí ao restaurante. Caso a resposta dessa pergunta, tenho dinheiro suficiente, seja não, seria um retorno falso de uma expressão booleana, então eu devo passar no banco. Então observe que esse conjunto de ações, passar no banco, ele só é executado caso o retorno dessa expressão não tenho dinheiro seja falso, ok? Bom, então agora indo para a parte prática mesmo de programação. Como é que eu implemento uma estrutura condicional em Python? Para isso a gente utiliza o comando if, que traduzindo para o português aí seria o famoso se. Então, o if, ele sempre requer uma expressão booleana, uma condição que a gente fala para ser executado. Então, essa expressão booleana aqui vai ser avaliada pelo interpretador e, antes disso, o comando if também tem uma particularidade aqui, é que ele sempre termina com os dois pontos aqui, depois da expressão booleana. Isso é o que indica que esse é o início do bloco if. Então, o if, ao contrário de outras funções ou expressões ou comandos que a gente viu, como o print, o input, ele é uma expressão ou é um comando de bloco, ou seja, ele vai determinar se um bloco de instruções vai ser executado ou não. Então esses dois pontos aqui indicam o início desse bloco, ok? Então, como eu estava dizendo, o comando if, o interpretador vai avaliar a expressão booleana
e como a gente já viu, ela vai retornar verdadeiro ou falso. E caso essa expressão retorne verdadeiro, então esse conjunto de instruções que estão aqui, né, que você vai colocar, vai ser executado, ok? Uma coisa muito importante no Python é que todas as instruções que estão ou que fazem parte do bloco if tem que estar alinhadas, né? Tem que ter um deslocamento aqui à direita, ok? Então tem que ter esse espaçamento aqui. Isso aqui você consegue dando um tab aí no seu computador quando você for digitar algum comando, ok? Porque o interpretador vai assumir que tudo que estiver alinhado à direita aqui, que tiver esse recuo aqui, faz parte do bloco if. Então ele vai executar apenas se essa expressão for verdadeira. Bom, voltando aqui rapidamente, uma coisa que eu não falei, embaixo aqui, né, desse bloco de instruções, tudo que estiver recuado ou alinhado ao bloco if aqui, ó, né, então não tem recuo, e isso não faz parte do bloco if. Então são comandos do programa, outros comandos do programa que vão ser executados independentemente se o bloco if for executado ou não, ok? Bom, então um exercício rápido aqui para a gente fixar esse assunto. A ideia é a seguinte: escreva um programa em Python capaz de converter um número inteiro qualquer no seu valor absoluto, ou seja, sem sinal. O que quer dizer isso? Se eu inserir um número 5, o valor absoluto dele é 5, né, sem sinal. Se eu inserir o número menos 5, o valor absoluto dele tem que ser 5, que é o valor sem sinal. Como é que a gente faz isso? Bom, então esse é um caso clássico e muito simples de uso da estrutura condicional simples, do if. Então o que eu fiz aqui? Inicialmente eu li um número, né? A gente já viu que para fazer isso eu uso a função input e uso a função int para converter o resultado da função input no inteiro. Esse valor eu armazeno numa variável chamada num. Tá? Bom, se eu simplesmente imprimisse o valor de num, eu não teria um programa correto, porque se eu inserir o valor menos 5, ele vai imprimir menos 5. Então o comando if aqui me ajuda nessa questão. Eu coloco if num menor que 0, veja, isso aqui é uma expressão relacional, está relacionando o valor da variável num com 0 pelo operador menor. Então, como a gente já viu, o resultado dessa expressão vai ser verdadeiro ou falso. Se o valor da variável num for menor do que 0, então se isso for verdadeiro, então eu vou executar esse bloco de instruções aqui, que na verdade é um bloco formado por apenas uma instrução. Veja que esse bloco está deslocado à direita aqui, como a gente comentou. Então, se num for menor do que 0, ele multiplica o valor de num por menos 1, ou seja, transformando esse número negativo num número positivo, e o resultado dessa expressão aritmética é colocado na própria variável num, ok? E aí, por fim, eu imprimo o valor de num. Então veja que ao executar esse programa, se eu inserir o número menos 5, vai sair 5, e se eu inserir o número 126, já é um número sem sinal, ele vai imprimir 126. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida vocês podem colocar lá no fórum de dúvidas, ok?